Amados irmãos, amadas irmãs, agradeço a Deus por esta rica oportunidade, mais uma vez, de estar aqui para trazer uma palavra do Senhor, uma mensagem onde vai edificar a minha vida, a nossa vida, na verdade. E hoje nós vamos abrir o nosso livro sagrado, em Gálatas, Gálatas capítulo 4, e nós vamos ler apenas o versículo 9. Amém? Diz assim: agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravo dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Eita glória! Pois é, aqui é um ensino de Gálatas, do nosso irmão apóstolo Paulo. Ensino muito maravilhoso que hoje nós vamos aprender um pouquinho aqui. Amém? Amados, hoje eu quero falar de uma palavra que em outras versões, essa versão aqui foi lida na versão NVT, nova versão transformadora. Em algumas versões fala, de princípio, fala rudimentos, né? Rudimentos. E o que são rudimentos? Esse movimento de pessoas, esse jeito de ser, jeito de agir, o caráter das pessoas, que são justamente esses rudimentos, esse princípio das pessoas, esse início das pessoas. E isso existe desde o início da caminhada pessoal com Deus. A minha caminhada, lá nesse tempo aqui, significa que faz presente também até os dias de hoje na nossa igreja, esses rudimentos. E isso, meu querido, traz um prejuízo enorme, quando nós servimos a esses rudimentos. Por isso, devemos buscar um estilo de vida baseado no padrão de Jesus, Ou seja, andar como Jesus Cristo andou. Essa mensagem de hoje tem como título o nome Fuja dos Rudimentos. Eu vou dividir ela novamente, ela em 2 pontos. O primeiro ponto diz assim: evite os rudimentos humanos. Evite os rudimentos humanos. Amados, um padrão dado como regra de conduta, ensinado pelo mundo, não servem para o cristão que deseja agradar a Deus. E que ensinamentos são esses? São regras, meus queridos, que são ensinados ao mundo, que eles próprios determinam, mas infelizmente deixam os ensinamentos do Senhor Jesus de lado. São determinados pelas pessoas, da maneira que eles determinam, mas que os ensinamentos do nosso Senhor Jesus nunca estão dentro de um projeto desse, certo? Eu vou ser mais claro nesse ensinamento. Eu não estou me referindo aos estudos seculares, que são dados pelas escolas. Não é isso. Não me entenda mal, Eu até aconselho e peço que todos os seres humanos da face da Terra
se dirigem à sala de aulas para estudar até aonde eles puderem, correto? O que eu estava me referindo é o fato que estava acontecendo no texto que foi lido aqui na Bíblia, né? Que é justamente uma preocupação de Paulo pelos Gálatas, que foram ensinados quando ainda eram pecadores, ignorantes, né? Sofrendo as consequências trágicas dessa escravidão pagã que aquele povo de Gálatas vivia, né? E através do apóstolo Paulo, eles foram resgatados da perseguição e da escravidão, né? E passaram a crer em Jesus Cristo, né? Então a gente percebe que Paulo ele se apresentou a esse povo, né, esse povo judeu, em um período que esse povo realmente precisava conhecer a Cristo Jesus, né? Mas qual era a preocupação de Paulo em relação quando ele escreve esse texto? Por incrível que pareça, os Gálatas abandonaram a graça e voltaram para a lei. Viu? Então, essa era a preocupação nesse texto aqui, que Paulo traz esse ensinamento para nós, né? O que eles fizeram? Eles abriram mão da liberdade que em Cristo, né? Que em Cristo nós temos, em troca de quê? Da servidão. Eles voltaram. É quase que uma palavra de ingratidão. Eu vou te dizer uma coisa. É como uma pessoa que está cursando uma faculdade, né? Lá em cima, uma faculdade aí, uma faculdade de medicina, uma faculdade, e volta, né? E decide, ele toma essa atitude de voltar para o jardim de infância. Olha só o tanto que ele desceu. Ele deve ter escutado alguém, esse é só um exemplo. Ele escutou alguém chegou para ele e disse: olha, isso aqui não é o que você deveria estar fazendo. Vamos descer lá para o jardim de infância. E ele achou que era o correto, né? E ele não percebe que quando ele fez isso, ele destruiu toda a boa obra que o Senhor havia realizado na vida deles, né? Pelo ministério ou através do apóstolo Paulo, né? E é justamente isso que significa a palavra rudimento. Os Gálatas mudaram a sua forma de ser, né? Eles tinham uma forma de ser que foi dada por Deus, que foi ensinada pelo apóstolo Paulo. Mudaram as suas primeiras essências que eles tinham, né? Que Paulo tinha ensinado a eles, mas eles foram ingratos com Deus. E por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Olha, na verdade, o que aconteceu com o amor desses cristãos, né? Que eles experimentaram o Evangelho e eles creram em Jesus Cristo. Eles já tinham esse amor de Cristo, eles experimentaram esse Evangelho, né? Eles criam em Cristo. É claro que Paulo sabia o que tinha acontecido, Paulo sabia, né? Os judeus, né? Os judeus daquela época ali, né? Pode-se dizer aqueles falsos mestres apareceram, né? Apareceram e roubaram, né, o coração dos convertidos, daqueles que estavam sendo convertidos em Cristo. Você percebeu? O
O que que esses cristãos, eu estou falando de povo cristão, viu? O que que esses cristãos ali estavam, a decisão que eles tomaram. E é justamente essa a preocupação de Paulo. E hoje, meus queridos, ainda tem esses profetas aí, esses judeus de antigamente, hoje profetas, pastores aí, que ainda existem nos dias de hoje. Né? Existe nos dias de hoje. São os falsos profetas pobres, né? Pobres e fracos de Espírito de Deus, atraindo, convertindo, né? Convertidos, atraindo pessoas convertidas em Cristo para si mesmo. A pessoa já é convertida. Hoje o que você tem que fazer com um convertido é ministrar a palavra, né? E não tirar ele de uma caminhada, tirar ele de uma direção que ele já tinha e colocar onde? Colocar para si mesmo. Né? Agora eu te pergunto, um dia alguém te apresentou você, eu e você, para Jesus Cristo. E hoje em dia, muitos estão vivendo, né, vivendo um novo estilo de vida. Justamente por causa disso. Alguém apresentou para você Jesus Cristo e você decidiu hoje, né, seguir, caminhar com Cristo. E evidentemente, por causa disso, hoje você é uma nova pessoa, uma nova criatura, né? Você tem um estilo de vida diferente, né? Com muito mais paz, com muito uma harmonia, comunhão em Cristo através da igreja. Né? Agora eu digo para você, você acha que vale a pena deixar tudo isso para seguir um falso profeta? Você acha que vale a pena? Para seguir a maneira de agir lá do mundo? Sair dessa graça, hoje, dessa riqueza que você está vivendo? Para viver a maneira de agir do mundo? Meu querido apóstolo Paulo, ele chorou muito, viu? Chorou muito, pois foi o apóstolo Paulo que tinha levado a Cristo esses nossos irmãos, né? Paulo orava por eles. Paulo chorava pela salvação da alma de cada um judeu. Não é fácil. Ele na verdade, ele não estava lá. Nessa época, Paulo estava preso. Né? Meu amado irmão, esses falsos profetas, falsos mestres, eles não querem ganhar pecadores para Cristo, viu? Mas sim, o que eles querem é roubar convertido, tá? E agora, após eles fazerem isso, eles dão as costas, né? Os nossos irmãos cristãos, após ter feito isso, eles deram as costas para Paulo. E seguiram os falsos pastores. Sabe por que isso acontece? Muitos irmãos, meu querido, ele tem preguiça. Olha só, tem preguiça para buscar o que realmente precisa no livro santo e sagrado que é a palavra de Deus. Para quê? Para ficar protegido desse tipo de gente. Quando chegar um lobo, né? Um pastor nessas qualidades, você saber se defender. Você tem que estar revestido da palavra de Deus. Pois é. Aí, o que acontece? Eles começam a criar seus
próprios princípios religiosos, né? As suas próprias maneiras de ser. Depois que abandonaram a graça, abandonaram o Cristo, né? Entendeu? Esses pastores, tudo que eles trazem de ensinamento para você, nada tem valor, nada serve. Né? Na verdade, nós não precisamos de nenhum conceito humano. Você que vive em Cristo, você que está na graça, você não precisa de nenhum conceito humano que venha mudar a tua direção. Cuidado com pastores que têm aquela aparência de piedade, de bonzinho, mas eles são despidos de valor, ou seja, sem valor algum, meu querido. Amém? Vamos aqui para o segundo ponto. O segundo ponto diz assim: mantenha-se fiel à palavra de Deus. Oh, glória! Né? Amados, o maior prejuízo, né, de crer nessas ideias, a qual nós falamos agora há pouco, né, é que elas só trazem, elas desagradam a Deus. Esses rudimentos, né, essa maneira de agir, elas desagradam a Deus. Meus irmãos, aqui Jesus nos mostra o motivo da maioria das pessoas não alcançar a salvação. Tá? Aonde? Eu vou ler para vocês aqui um texto que ele se encontra em Mateus 7,13 diz assim: só se pode entrar no céu pela porta estreita. O caminho, né? O caminho é um verbo, né? Que fala sobre significa destino. O caminho que leva para a perdição é amplo. Significa que lá dentro, quando você estiver lá dentro, é enorme, é grande. Né? E sua porta é bastante larga, que é diferente da nossa porta. Multidões escolhem passar por ela. É justamente o que eu estava dizendo para vocês. Jesus ele mostra para nós aqui o motivo realmente da maioria das pessoas não alcançar a salvação. Né? Porque eles precisam caminhar conforme a palavra. Para você alcançar a salvação, você precisa caminhar conforme a palavra. Né? Você precisa ter um destino, uma direção conforme a palavra. E seguir a palavra, né, é abrir mão das suas próprias vontades. As vontades que nós tínhamos lá atrás. Entendeu? Isso é difícil, eu sei. É preciso perseverar, né? Dia após dias. Eu costumo falar assim, amados, eu costumo dizer assim, eu vivo de fé em fé. Né? Eu sou satisfeito com o que o Senhor tem dado para mim. Né? Então, tudo que aconteceu comigo hoje, durante o dia, eu estou satisfeito. Eu vivo de fé em fé. Jesus, meu querido, disse que os rudimentos dos homens invalida a palavra de Deus. O que é invalidar? Né? Deixa a palavra de Deus sem valor.
Os conselhos que Deus tem dado para você, quando você começa a participar desses rudimentos, a palavra de Deus fica inválida. Meu querido, é necessário descartar, né, os maus caminhos, a maneira errada de agir e de pensar das pessoas. Né? Na verdade, se eu e você, né, quiser ser salvos, né, a gente tem que se desprender do passado. Você sabe quem você é e você sabe o que você pode fazer, cada um de nós. Né? E se cada um de nós tiver juízo, né, a palavra de Deus é o melhor, viu? É o nosso padrão. Precisamos conhecer e viver conforme apresenta as Escrituras. Né? É isso que nós precisamos. Para finalizar esse ensinamento, meu querido, quem quiser seguir, né, quem quiser seguir os rudimentos do mundo estará sempre envolvido em problemas. Você pode ter certeza. O conselho que eu dou para você, decida andar com Deus. Né? Decida andar com Deus e fuja dos rudimentos do mundo. Amém? Amados irmãos e irmãs, eu agradeço a Deus mesmo, por essa oportunidade de apresentar mais uma vez a sua palavra. Né? Que Deus continue nos abençoando muito. E até o próximo vídeo.